e tudo, e ele agora está diante de uma situação difícil, porque Deus deu a ele a incumbência de continuar com o reino de Deus, continuar com a obra de Moisés. Porém, ele não esperava isso. Não houve em algum momento da história em que Deus dissesse para Josué: Josué, se prepara, porque um dia você vai tomar a frente e ficar junto com Moisés, e aí você vai ficar à frente, Moisés vai partir e você que vai assumir. Então Deus de momento nenhum falou isso com ele, e chegou na hora que Moisés morre, e aí ele diz que meu servo é morto, e aí Josué é obrigado a assumir. Então essa situação de Josué é uma situação de uma forma humana que acontece na minha e na sua vida. É difícil mesmo, porque a gente não está preparado para tudo na vida. A gente até acha que está. A verdade é que a gente acha que está preparado para tudo na vida, a gente acha que está preparado para fazer todas as coisas e tal, mas tem uma coisa que eu tenho certeza que a gente não está preparado: é para o sofrimento, para a dor, para a dificuldade, para a luta. Para essas coisas a gente espera estar preparado, pensa estar preparado, mas não está. O pior de tudo é que, embora a gente não esteja preparado, essas coisas vão chegar e vão acontecer, e a gente vai precisar lidar com elas. Eu costumo dizer que a vida é um processo de maturidade. A gente vai aprendendo com a vida a partir da dor, do sofrimento, das adversidades, das dificuldades. Cada problema que nós resolvemos na vida, nos sentimos em condição de resolvê-lo em qualquer momento que surgir novamente na nossa vida. Desta vez Moisés está diante de um desafio: eu preciso conduzir o povo para uma terra que vi uma terra que sei como é. No entanto, eu estou sozinho, não tenho mais o meu líder, e a direção agora está sobre mim. E aí, é curioso o texto que eu li, e é nesse texto que eu quero pautar a minha história hoje, a sua história, e a nossa conversa de hoje é nesse texto que diz: olha, eu repito, significa que Deus já havia falado com ele. Eu repito, ou seja, estou falando mais uma vez com você, Josué: seja forte e corajoso. É estranho, né? Porque as pessoas falam assim: mas como eu vou ser forte no meio da minha fraqueza? A Bíblia diz, querido, que Deus se fortalece em nós através das nossas fraquezas. Josué jamais seria Josué se não fosse o momento de fraqueza deles. E é isso que a gente precisa entender. Eu estou aqui sem suporte, então eu fico segurando. O que a gente precisa entender é que a nossa fraqueza é um ambiente próprio para Deus atuar e nela nos tornar corajoso. Eu não sou corajoso naquilo que tenho coragem. Aquilo que eu já tenho coragem, eu já estou corajoso, eu não preciso ser corajoso. Naquilo que eu tenho coragem, eu já estou com a coragem, eu não preciso ser corajoso. A gente só é corajoso naquilo que a gente é fraco, naquilo que a gente tem dificuldade. E aí Deus fala para ele essas duas coisas: você vai ter que ser forte e vai ter que ser corajoso. E aí ele teve que buscar em Deus. Você sabe, precisa buscar em Deus. As nossas fraquezas são puramente humanas. As nossas fraquezas são naturais do humano, mas elas não são naturais de Deus, porque Deus é um Deus forte. Deus está disposto a trazer sobre nós a fortaleza do teu espírito. E é nesse sentido que somos fortalecidos, é nesse sentido que crescemos e somos cada vez mais fortes. Estando nós fortes no Senhor, obviamente, temos coragem, era o que Deus queria dele. Mas Deus dá uma outra instrução para ele, dizendo assim: não tenha medo e nem pânico. E é curioso que ele separa medo de pânico, que é diferente. Medo é aquela coisa que impede você de ir. Medo é aquela coisa que impede você de ir. Se você me perguntar assim: o que o medo faz com o ser humano? Eu dizia, em geral, o medo, ele impede que o ser humano vá adiante. Eu não vou caminhar naquela rua porque tenho medo. Eu não vou naquele lugar porque tenho medo. Eu não faço isso, eu não faço aquilo porque tenho medo. Eu não enfrento uma faculdade porque tenho medo. Eu não vou em busca dos meus sonhos porque tenho medo. Medo é aquilo que impede a gente de ir. Pânico não. Pânico é aquilo que causa desespero, mesmo que a gente não tenha ido. Olha isso. Então ainda não aconteceu nada na vida de Josué e ele já está em pânico. E Deus observou isso. Deus disse: olha só, termina com esse pânico, porque ainda não aconteceu nada para você estar assim. E para com esse medo, porque eu sou contigo.
É isso que Deus está falando. O que Deus está falando para mim e para você? Que você e eu, às vezes, nos desesperamos com coisas que ainda não aconteceu. E sequer sabe lá se vai acontecer. Nós sofremos com coisas que nunca deveríamos sequer ter pensado. Nós, às vezes, vivemos os fantasmas das nossas mentes a fim de buscar neles os medos que nos faz parar. É isso que a gente faz. E foi isso que Josué estava fazendo. Pense comigo. Se Deus olhou para Josué e disse, você é capaz. Quem é Josué para dizer que não é capaz? Aí você diz assim, mas Moisés também disse que não era capaz. Sim, mas foi. Aí está a diferença entre a coragem e o medo. Porque a coragem não significa que você vai. Significa que você acredita. A coragem não significa que ela vai te impulsionar. Significa que você precisa impulsionar. Então esse é o papel da coragem em nós. É ela que nos leva adiante. É ela que nos impulsiona. É a coragem que nos leva a tomar decisões que nunca tomamos antes. É a coragem que nos promove em outro patamar. Moisés, você agora não vai ser conhecido. Josué, você agora não vai ser conhecido como o ajudante de Moisés. Você agora vai ser o próprio Moisés. Sabe, Deus provavelmente está falando para você que, de algum modo, você foi coadjuvante da sua história, coadjuvante da sua vida. Quantas pessoas você conhece que depende de coisas, depende de outros, e nunca olha para si mesmo e vê quão poderoso, quão competente, quão importante é. O que Deus está falando para Josué, fala para você também. Para de ser coadjuvante numa história e passe a ser protagonista dela. Você tem que fazer. E aí, quando fala das nossas vidas, muitos de nós que ainda pensamos ou tentamos ser, de algum modo, os coadjuvantes da nossa vida, na verdade o que devemos é ser os protagonistas da nossa vida. Sabe quem promove a sua vida? É você. Aí eu digo, mas e Deus na história? Deus está aqui para te impulsionar. Deus está aqui para te levar adiante. Deus está aqui para te encorajar. Deus está aqui para te dar força. Deus está aqui para te dar sabedoria. Deus está aqui para te impulsionar. Deus está aqui para tirar os obstáculos da frente. Mas quem tem que ir é você. Tem gente que acha que Deus vai empurrando. Não. Deus vai convidando, é diferente. Então o que Deus está falando para você, você precisa começar a aprender a construir a sua própria história. Você precisa a tomar responsabilidade numa vida que é só sua. E é isso que Deus está falando para Josué. Josué, o teu momento chegou, só você não enxerga. O líder agora é você. Quem vai conduzir o povo é você. Quem vai ficar para a posteridade é você. Quem vai ficar para a história, que a história vai escrever, é você. E aí, queridos, é nessa hora que não vale a pena, em hipótese alguma, a gente ficar dizendo, mas eu sou fraco, eu sou pequeno, eu moro longe. Lembra da história de Gideão? Sentado ali na beira do lagar, tranquilo, produzindo algo que era proibido, mas eu vou produzir escondido aqui no lagar, ninguém está vendo, eu vou ficar embaixo dessa árvore. Deus fala, sai desse lugar aí e vai libertar Israel. Deus já enxergava ele como libertador e ele enxergava ele como alguém que precisava do sustento daquele dia, do sustento daquele momento. E Deus está enxergando ali um forte e poderoso libertador, e ele olhando, e aí ele quer se justificar com Deus, e ele justifica assim como nós com desculpas, e a gente adora dar desculpa. Aliás, a gente tem tão boas desculpas, algumas das desculpas que temos são tão brilhantes, que são até acreditáveis. E aí, Gideão fala para Deus assim, Senhor, o senhor sabe, eu sou bem o mais fraco, eu sou o menor da minha casa, não tenho estrutura para isso. Outra coisa, eu sou o mais fraco, sou o menor, não sei se o senhor sabe, mas eu sou o mais pobre, não tenho recurso absolutamente nenhum, estou aqui tentando quebrar um galho, e para piorar a situação, eu sou o que mora mais longe, e não tenho amigos. Olha aí como é que você escolheu a pessoa errada. Para um Deus que olha para essa situação, fala, de verdade, me parece ser a pessoa errada. Porque com todas essas antes-credenciais, parece que não é o cara certo. Mas sabe o que Deus falou para ele? Vá nessa sua força, eu serei contigo. Vai nessa sua força, eu serei. Vai olhar o texto e ver se não está escrito isso. Juízes capítulo 6. Vá nessa sua força e eu serei contigo.
Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Vai nessa sua força e eu serei contigo. Deus está falando para Josué: Josué, vai nesta sua força e eu serei contigo. Toma coragem, vá adiante. As maiores e melhores decisões da nossa vida não dependem de capacidade, depende de coragem. As maiores e melhores decisões que tomamos na nossa vida nunca vai depender dos nossos recursos, vai depender de coragem. Ah, então quer dizer que você está dizendo que com a coragem eu consigo vencer. Com a coragem você consegue dar o passo que precisa ser dado. Vencer, você vai vencer com os atributos que Deus reconheceu em você. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você não se conhece. Josué não se conhecia. Achamos e julgamos que nos conhecemos, mas nós conhecemos a nossa forma limitante de ser. É isso que conhecemos. Conhecemos até onde o nosso limite nos consegue fazer enxergar. Mas o que de fato somos é como Deus nos enxerga. Assim como ele olhou para Josué, assim como olhou para Gideão, viu um libertador, olhou para Josué, viu alguém que teria condição em Josué de levar para uma terra que emana leite e mel, Deus hoje está olhando para você e está dizendo: a sua capacidade vai além do seu querer. As suas vitórias vão além das suas vontades. Então, levanta a cabeça, tenha coragem, seja forte, e em frente. E vai adiante. Eu costumo falar para pessoas que gostam muito de falar de problemas. Eu sou uma pessoa que eu gosto demais de falar de problemas. Porque os problemas, eles me edificam, eles me ensinam a trazer a solução. Eu aprendi várias soluções na minha vida com os problemas. Sem eles eu não consigo enxergar o que é a solução. E eu aprendi muito com problemas. Quando as pessoas me mostram um problema, eu falo: mostra esse problema para o seu Deus, o tamanho do seu Deus para esse problema. E essa é uma forma que eu encontrei, que é uma técnica, em que eu diminuo o tamanho do meu problema quando diante dele coloco o meu Deus, que é maior do que o meu problema e do que o seu problema. Então, em nome de Jesus, entenda isso. Deus não está exigindo de você coisas que você já não tenha. Deus, quando diz para você tenha coragem, Ele sabe que você tem. Talvez você não use, talvez nem saiba usar, mas você já tem dentro de você. Então Deus apenas está dizendo para você: use-a e confia. Use-a e confia. Como é que eu vejo isso? Eu vejo que a gente precisa aprender a confiar em Deus, a confiar em nós mesmos e a confiar na decisão de Deus. E buscar as nossas próprias decisões baseado em coragem. Deus está hoje falando isso com você. Sabe o que eu quero orar hoje? Eu quero orar por algo surpreendente. Deus está falando com você. Eu quero orar para que Deus coloque no seu coração uma coragem não natural, mas uma coragem que vai além do natural. Eu quero orar para que Deus te dê coragem para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Hoje eu quero orar para que Deus te dê força para você seguir adiante em coisas que você precisa seguir adiante. Eu quero orar para Deus mostrar para você, você desistiu de coisas que não era para desistir. Sabe o que eu digo para as pessoas? Sabe o que eu digo para as pessoas que costumam desistir de coisas? Todo aquele que desiste não é merecedor da vitória. Todo que desiste não merece a vitória. Sabe? Vamos continuar tentando, vamos errando, vamos tentando, vamos dando o nosso jeito, mas vamos seguindo adiante, porque aquele que tenta, vai acabar conseguindo. Então hoje eu quero orar por isso. Feche seus olhos. É sobre isso que vamos orar hoje. Falei tanto, chegou cansado, de tanto que falei, mas hoje eu quero orar por você nesse sentido. Eu quero que Deus coloque no seu coração uma coragem extra normal. Eu quero que Deus coloque no seu coração a coragem para tomar decisão, a coragem para mudar a sua vida, a coragem para ter sonhos. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Pai querido e amado Deus, glorioso e santo Jesus, Senhor, aqui estamos, ó Pai, e em todo o tempo, ó Deus, queremos enxergar os próximos momentos da nossa vida, Deus.
Senhor, mas a vida não é um processo de espera, a vida é um processo de contínuas conquistas. E Deus, para que eu possa ter as minhas conquistas, eu preciso tomar decisões, e para que eu preciso tomar decisões, eu preciso ter coragem. Então, nesse sentido, Deus, eu quero hoje orar por coragem sobrenatural. Eu quero hoje orar, ó Deus, para que essas pessoas que aqui estão comigo hoje tenham uma coragem que vá além do seu tempo, que tenham uma coragem que vá além da sua compreensão, ó Pai. Deus, que esta coragem que Deus está lançando sobre nós, transborde em nós de forma tal que sejamos ousados, que brote em nós a ousadia a partir da coragem, Deus, e que a gente possa assim ser ousado no fazer, ousado no pensar, ousado no agir, Deus. Brote a coragem, Deus, dá-nos força como deste a Josué, porque em Ti pensamos e precisamos ter força, meu Deus. Dá-nos força, Deus, porque como o Senhor disse a Josué, eu serei contigo, Deus. Pai, em nome de Jesus, arranca do nosso coração todos os medos, porque são eles que roubam de nós a nossa coragem do fazer. Arranca de nós os medos fantasmas, Senhor. Arranca de nós os medos imaginários, Senhor. Arranca de nós o ambiente do medo, Pai, para que a gente possa sim despertar em nós a coragem, Deus. Senhor, em nome de Jesus. Arranca de nós tudo que nos traz pânico, ó Pai. E traga sobre nós a confiança, a certeza, a garantia, a segurança que está em Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar cada irmão que aqui está. Eu quero colocar cada irmã que aqui está. Que Tu possas dizer a cada um deles, não temas, porque eu serei contigo. E eles possam, meu Deus, tomar, Senhor, decisões adequadas para as vossas vidas. Que não tenham medo por elas, que eles possam ter força para seguir adiante em todo o tempo, e que os problemas, Deus, não sejam problemas que vão paralisar o Teu povo, e sim problemas que necessitem de solução. Assim, Deus, em nome de Jesus, eu coloco em Tuas mãos a vida de cada um, no nome santo e poderoso de Jesus, a quem pertence, Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu tenho gostado demais da participação de vocês aqui, eu estou vendo que vocês estão participando aqui, coisas que estão sendo ditas aqui que me alegra muito, até frases que eu repito aqui, que eu quero que de verdade vocês levem para a sua vida aqui, porque de verdade quero muito, mas muito agradecer a vocês, por esse privilégio de tê-los aqui. Eu vi que a Beatriz colocou coisas maravilhosas aqui. As maiores e melhores decisões das nossas vidas dependem da coragem e não dos recursos. E é verdade, sabe, Beatriz? Olha, quero tomar decisões, tome, vá adiante, siga e seja diferente, faz parte. Às vezes o novo nos assombra, mas é o novo que nos faz novos, é o novo que nos faz diferente. Vi também que a Nilda também manifestou aqui, a glória de Deus esteja sobre vocês, tenham todos a liberdade em Deus, tá bom? Deus está no meio de nós e nos ajuda em todo o tempo. Quero eu ser um instrumento de Deus na vida de cada um de vocês, e sempre que puder, estarei aqui, sendo sim um instrumento de Deus na vida de vocês, tá? Não deixe de convidar outras pessoas, porque se este é um momento importante para você, se esse é um momento bonito para você, que seja também um bom momento para as pessoas que convivem ou vivem perto de você, então indique, compartilhe, faça isso para que outras pessoas também tenham acesso a essas mensagens e, sobretudo, receber esta oração. Queridos, muito obrigado mais uma vez. Aqui estou ficando na hora 9 de hoje, da quarta-feira. Amanhã estamos de volta aqui na nossa oração, às 3 da tarde, oração da hora 9. Esse é o nosso momento com Deus. E eu espero contar com vocês amanhã aqui de volta, 15 horas, na oração da hora 9. Deus abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui. Quero antes abençoar vocês com a bênção apostólica. Põe a sua mão e eu quero liberar uma bênção apostólica sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. E a graça do nosso Senhor e Salvador, e o amor de Deus Pai,
e as doces consolações do Espírito do Senhor seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus, queridos. Muito obrigado pela companhia. Amanhã estamos de volta aqui na oração da hora nona. Deus abençoe a todos e tenha todos o resto do dia maravilhoso.